Eu recebi mais um vídeo aqui de um ataque às doutrinas da Bíblia, né, da Bíblia Sagrada. Eu falei para vocês há muito tempo, né, e tem vídeo aqui no YouTube sobre isso, aqui nesse canal, depois você pode olhar os outros vídeos sobre isso. O Brasil tem sofrido um sério ataque liberal contra a Bíblia Sagrada, contra as doutrinas da Bíblia, né? E eu recebi mais um vídeo com mais ataques, e aí a gente vai analisar os argumentos dessa pessoa, ver se ele faz sentido, né? Se ele está falando a verdade ou se ele está tentando nos afastar de fato, né? O que eu acho que está acontecendo. Bom, esse é o canal sobre Bíblias, esse é o canal de Bíblias de estudo aqui no YouTube. Temos falado muito sobre Bíblias, né? Sobre traduções, sobre os perigos do liberalismo. Esse é mais um vídeo sobre isso, né? Você é convidado a se inscrever no canal se você gosta desse assunto, se você acha que isso é importante também, assim como nós que somos inscritos aqui nesse canal achamos, né? Bom, os cristãos, nós cristãos, sempre consideramos a Bíblia como fundamental para a nossa fé. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, como Paulo bem nos escreve. Da Bíblia a gente extrai os ensinos, né, que Deus nos deixou. Ele quis se revelar a nós pela palavra dele, pela Bíblia Sagrada. Nós aprendemos na Bíblia a história da humanidade, a história da salvação. Ela serve como meio de graça para nos fortalecer, para nos dar esperança. Enfim, a Bíblia ela é fundamental para o cristianismo. Não tem como mensurar o valor da Bíblia para a nossa religião. A Bíblia também serve para nos ensinar. A Bíblia serve para nos ensinar, para nos corrigir, para dirigir a nossa vida. Viver em santidade exige que você estude a Bíblia. Por exemplo, não tem como viver em santidade sem conhecer o que Deus quer de nós pela Bíblia Sagrada, né? E é nesse ponto que a gente tem sido atacado agora, né? São vários ataques, e esse ataque de hoje é justamente a respeito daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos conhecer a respeito do que Deus deseja para nós, tá? O movimento liberal, ele quer mudar as doutrinas da Bíblia. Ele quer que você abandone certas partes da Bíblia, que você viva de acordo com as novidades do mundo, né? E para isso ele vai nos desanimar. Ele vai tentar lutar contra a Bíblia, desanimando vocês, para que vocês se afastem dela, tá? No vídeo de hoje é isso que você vai ver, né? Não da minha parte, mas da parte de quem gravou, daquele evento sobre a Bíblia que foi gravado, onde o Ed René faz uma entrada no evento já desacreditando a Bíblia Sagrada, e aí ele passa a palavra para outra pessoa. Essa outra pessoa que eu tenho aqui, que eu não conheço ela. Você vai ver o vídeo agora aqui na tela, ó. Tem o vídeo na tela e tem a Bíblia atrás, né, pra gente daqui a pouco usar ela também. Como eu disse, ela é a nossa regra de fé e prática, né. E aí eu vou deixar vocês ouvindo o vídeo e aí depois eu vou comentar. Então são 2 minutos de vídeo, então aguenta aí o coração, vocês vão entender o que está acontecendo aqui no Brasil. Vou até silenciar o meu microfone pra gente ouvir junto. A aliança de Deus com seu povo nunca esteve firmada sobre um livro. A Bíblia fala hoje, mas a Bíblia fala hoje na medida em que testemunha de Jesus e da nossa fé nele. A Bíblia fala hoje, mas pensar a Bíblia enquanto uma revelação definitiva conduziu a um fenômeno trágico que foi transferir características divinas para o escrito bíblico. Se Deus não erra, então o texto também não. Vocês estão vendo um probleminha no áudio dela ali, não sei por que tá dando esse problema, mas dá pra ver a legenda, né? O toque de fundo tá tocando, mas o microfone dela não. É algum problema no meu arquivo. Mas enfim, vamos deixar ela falar. Esse vídeo é até conhecido, ele saiu nas redes sociais também, mas vamos deixar ela falar. Eu acho que eu vou, se não sair o áudio, eu vou falar o que ela tá falando pra vocês, tá? Até aqui ela falou assim, então, o texto também não erra. Se Deus não erra, o texto também não erra. E ela tá criticando isso, tá? Ela tá criticando esse pensamento, tá bom? E ela vai continuar, e se não sair o áudio dela, eu vou dublar ela aqui. Não erra. Se Deus não se Deus não falha, então também o texto então, o texto também não falha. Né? E ela continua, e passando então de um testemunho de testemunhas oculares, o texto passou a rivalizar em termos da nossa devoção a Deus. Nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. E aqui que ela toca no tema
no termo bibliolatria, né? Não sei por que tá saindo errado esse áudio aqui, por que silenciou a voz dela, curioso isso, né? Mas vamos continuar, eu vou dublar ela aqui para vocês. Cara, é muito sério o que tá acontecendo, tá? E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz, vejam bem, eles têm um Papa infalível. Nós também temos. Um Papa de papel, segundo ela, né? Igualmente infalível. Não, errado, mas é isso que ela falou. Igualmente rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida. Essa defesa da confiabilidade absoluta das Escrituras em todos os assuntos, e aí ela vai caçoar agora de todos os assuntos, cosmologia, biologia, geografia e quaisquer outros que vocês quiserem, produziu uma obediência cega nossa, que é a base de vários fundamentalismos que a gente tem testemunhado. Fundamentalismos esses que geram posturas sectárias, segundo ela, dogmáticas, legalistas. Enquanto comunidade da fé, nós não celebramos um livro que caiu do céu. Né? Ela está falando isso. Já vou comentar cada ponto dela aqui para você entender o nível do perigo que é essa mensagem, que parece fazer sentido, mas não faz. Daqui a pouco a gente vai pensar devagarzinho. Nós celebramos um pão vivo. Agora voltou o áudio dela. Que veio de Deus. E é isso que a Bíblia segue nos falando hoje. Obrigada. Dia 27 de março. Vai falar quem é. Às 20 horas, você tem um encontro marcado com a editora Recriar e com a autora Karen Colares. Karen Colares, então, é a pessoa que está falando aqui, né? E, bom, alguns pontos do que ela falou são muito sérios e a gente precisa pensar. Vou deixar pausado aqui no bibliolatria dela, tá? Na verdade, eu acho que eu nem posso deixar ela aqui, porque ela pode gostar. Então, vamos seguir aqui por mim mesmo. Eu vou pegar algumas falas dela e a gente vai conversar sobre cada ponto. Eu percebi 7 pontos aqui importantes nas falas delas, que a gente tem nas falas dela, né? Que nós temos que conversar, que a gente tem que parar e pensar um pouco sobre o que ela está falando. A primeira coisa que ela fala é sobre a aliança de Deus. Segundo ela, a aliança de Deus com seu povo nunca teve firmada sobre um livro. Né? E a primeira coisa que ela está fazendo já nessa parte do vídeo é afirmar que a Bíblia é um mero livro. Quando ela fala assim, Deus não fez a sua aliança com um livro. Né? Tipo, ela está tratando a Bíblia como um livro, um simples livro, um mero livro. A Bíblia é um livro e Deus não fez uma aliança com um livro. Mas, cara, isso é óbvio, ninguém fala que ele fez, não é? Mas com isso ela já está tentando remover a autoridade da Bíblia como livro onde Deus deixou a sua palavra. Ela está fazendo as pessoas que têm a Bíblia como livro sagrado, fazer com que elas fiquem com vergonha desde o início, para que o que ela vai falar daqui para frente soe fazer sentido, pareça fazer sentido, mas não parece. Então ela já começa tirando o crédito da Bíblia, né? A aliança de Deus com seu povo nunca esteve firmada sobre um livro. E ninguém nunca falou isso. Pelo menos eu nunca vi nenhum teólogo falando isso e nenhum teólogo colocando isso como pano de fundo da sua teologia. Mas essa é uma estratégia para desacreditar, porque o que vem por aí é muito pior. Então ela precisa abrir a janela de Overton, a gente fala, né? E aí ela vai começar a falar. Depois disso, ela fala o seguinte: pensar a Bíblia como uma revelação definitiva conduziu a um fenômeno trágico. Cara, calma aí, ela falou isso mesmo? Que pensar na Bíblia como uma revelação definitiva, ou seja, uma revelação final, uma revelação completa, conduziu a um fenômeno trágico? Nas palavras dela, ao fazermos isso, estamos errando, ao supor que a Bíblia é inerrante, por exemplo, que ela é infalível, que ela é completa, definitiva, porque a gente estaria fazendo a Bíblia ser o próprio Deus, entende? Ela faz isso parecer errado, mas a gente sabe que a Bíblia é inerrante, ela é completa, né? E nisso, engraçado que nisso ela se iguala aos católicos, né? Ora, se a Bíblia não é definitiva, a gente precisa de mais revelação para cobrir aquilo que ela não conseguiu cobrir, né? De forma que ela não pode ser definitiva. Então nós precisamos de mais conteúdo da revelação especial, assim como os católicos falam. Mas daqui a pouco ela vai caçoar os católicos também.
também. E aí depois ela vai abraçar os católicos também. Veja que a mensagem dela, desde o início, não faz sentido. E a única intenção dela aqui é fazer parecer bobos aqueles que consideram a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia, o livro completo, perfeito, ele fala sobre tudo, ele fala sobre todos os temas importantes, tudo que Deus quis revelar pra gente sobre a natureza, sobre geografia mesmo, sobre a história, tudo que Deus quis revelar, ela é perfeita, infalível e sim, definitiva, mas para ela isso soa como errado. Então ela está tentando mudar a sua mente nesse argumento dela que, na minha opinião, não faz sentido. Como é que ela fala que a Bíblia, como revelação definitiva, está conduzindo a um fenômeno trágico, né? Aonde a gente não pode pensar que a Bíblia é infalível porque ela é só um livro. Entende? Aliás, a gente tem que pensar assim, o pensamento dela é esse. Então, se a Bíblia é só um livro, ela não pode refletir a perfeição da palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro e Deus é um ser superior. Mas ela esquece que Deus, o Deus superior, ele sustenta a sua palavra. E é isso que tem acontecido ao longo dos séculos. Ora, se não fosse Deus que tivesse sustentado a sua palavra, a Bíblia seria falível. Se Deus não tivesse preservado a sua palavra pelas traduções, pelos piedosos do passado que estudaram e dedicaram a vida inteira para isso, se Deus não tivesse feito isso, na real nem teríamos Bíblia. Nem teríamos a palavra de Deus. Mas como ela coloca, no primeiro ponto, a Bíblia como um mero livro do qual Deus não fez uma aliança com ele, usando ele, agora ela pode, né, falar que nós não podemos pensar na Bíblia como uma revelação definitiva, porque agora no futuro, essa é a mentalidade dela no vídeo todo, agora no futuro há questões que a Bíblia não pode tratar. Mas será que não pode? Claro que pode. A Bíblia continua sendo atual e definitiva em todos os aspectos, né? Se nós temos hoje problemas em relação aí à sexualidade, a Bíblia trata delas de acordo com a vontade de Deus. Ora, Deus é imutável, Deus é infalível, Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele é santo. Então, se a Bíblia reflete o pensamento infalível, imutável de Deus, não há o que mudar. Ela continua sendo infalível, sim, e a palavra de Deus continua sendo infalível e inerrante, mas ela está tentando desconstruir isso usando esse segundo argumento. E eu já vou convidar vocês a se inscrever no canal, já que você gosta desse conteúdo, chegou até aqui, se inscreve no canal, que agora, daqui pra frente, vai vir mais coisas, tá? E ela vai continuar, depois ela vai falar o seguinte: nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. Ponto principal ali, colocaram como título, né? Bibliolatria. Esse argumento não faz o menor sentido, tá? Não existe bibliolatria. Uma vez que a fonte de informação sobre a adoração a Deus está na Bíblia e não há outro lugar para você obter informação sobre como adorar a Deus e sobre quem é Deus, não há outro lugar além da Bíblia, tá? Uma vez que isso é verdade, uma vez que essa informação só se encontra na Bíblia, né, acreditar que alguém vai adorar a Bíblia é completamente lógico, né? A não ser que essa pessoa não tenha lido a Bíblia e ela trate a Bíblia como Maria, por exemplo. Mas olha, os bibliólatras que estudam a Bíblia, que consideram a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles consideram a palavra de Deus. Então eles não podem ser idólatras da palavra se eles estudam a palavra, porque a palavra é contra eles também, entende? É um argumento que não faz o menor sentido e mostra um certo nível de confusão mental em quem fala isso. Quem fala sobre bibliolatria não está entendendo o que é, não tá pensando, tá raciocinando direito, sabe? E ela encerra, né, no tom de zombaria, nos comparando com o católico também, né? Você viu ali no áudio que ela deu uma zombada, gente, vocês são católicos, ela até coloca ela no lugar também, né? Nós somos como os católicos, eles adoram Maria e nós adoramos a Bíblia. Aliás, eles têm o Papa, que é infalível, e nós temos a Bíblia. E, cara, qual é a diferença entre o Papa e a Bíblia? Você consegue colocar? Bota nos comentários aqui, você é inteligente o suficiente para colocar qual a diferença entre o Papa
E a Bíblia, independente do que os católicos acham sobre o Papa, que ele é infalível, que ele é inerrante, ele não se compara à revelação especial de Deus. A Bíblia é superior ao Papa. Se isso for bibliolatria, somos mais do que bibliolátricos, sei lá, bibliótata, sei lá como é que fala esse negócio, né? A Bíblia é 100% mais do que o Papa. O Papa é errante. O Papa é humano. Ele não é santo, de forma alguma. A Bíblia é a palavra, a manifestação da vontade de Deus é a Bíblia e não o Papa, entende? Essa é a diferença para você que não sabia o que responder. Maria, ela é venerada como uma deusa por muitos católicos. Né? As pessoas fazem culto a Maria, as pessoas entregam sacrifícios a Maria, alimentos a ela, elas fazem procissão. Você já viu isso acontecer com a Bíblia? Alguém já fez isso com a Bíblia? Você adora, você faz uma oração em nome da Bíblia? Né? Não. Então não existe bibliolatria, mas essa é uma ideia que tende a fazer você desistir da Bíblia. É essa a ideia. Né? Agora, é curioso porque a Bíblia não faz isso. A própria palavra de Deus nos incentiva a fazer o contrário do que ela está falando. E ela não nos incentiva obrigando a gente a fazer. Ela nos incentiva dando razões para a gente fazer. Mostrando na prática, na experiência, ela fala tanto de experiência, né? Mostrando na experiência que é assim que nós devemos considerar a Bíblia. Por exemplo, lá em Salmo 119, Salmo 19, vamos ler Salmo 119 aqui? O que está escrito em Salmo 119? Deixa eu abrir aqui, ó. Os dois salmos, né, são os mais interessantes sobre esse tema para tratar agora, né? No primeiro verso do Salmo 119, bem-aventurados os retos em seus caminhos. E quem são os retos em seus caminhos? São esses caras que consideram a palavra de Deus. Os retos nos seus caminhos são aqueles que andam na lei do Senhor. Você sabe quanto tempo depois de Moisés ter escrito essa lei que o autor está escrevendo isso? É quase a mesma diferença entre o Novo Testamento e você. Então, olha só, a Bíblia, a lei do Senhor, naquela época, não tinha perdido a validade. Ela continuava tendo validade. Quando Jesus vem, ele fala, olha, não vai passar nenhum tio da lei. Então, para Jesus, também tinha validade. Para ele, não tinha perdido a validade, não tinha perdido a inerrância. A palavra de Deus continuava tendo o mesmo poder de tornar bem-aventurados apenas aqueles que andam na lei do Senhor. E bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam de todo o coração. Então veja, a Bíblia em nenhum tempo deixou de ser inerrante. E as pessoas que consideram isso nunca foram considerados idólatras da Bíblia. Pelo contrário, eles são considerados bem-aventurados pelo próprio autor da Bíblia, que é Deus. Eles são considerados bem-aventurados mais de uma vez no Salmo 119, no versículo 1, no versículo 2, e aí ele vai continuar falando que esses caras são bem-aventurados. Ó, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho? Como o jovem purificará o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ainda era inerrante a palavra de Deus. Só agora, no século XXI, com todos os conflitos em relação à sexualidade, em relação ao pecado, só agora que a gente tem que atualizar a Bíblia. Durante mais de 4, 5 mil anos a Bíblia continuou sendo inerrante. De repente, ela se tornou irrelevante. Para quem? Para os liberais. Só para eles ela precisa ser atualizada, porque para os cristãos ela continua sendo inerrante, ela continua sendo infalível. Concorda comigo? Bota nos comentários aqui se você concorda com o texto bíblico. Esse não é o único texto, não. Eu quero ler também o texto de Salmo 19. Salmo 19, ele é muito bonito, ele fala muito sobre a palavra de Deus também. Às vezes, por esquecer esses textos, nós caímos nos golpes dessas pessoas, entendeu? Salmo 19, e assim, é até interessante, talvez essa pessoa não entenda o Salmo 19, nem o Salmo 119. É até interessante que ela veja isso, tá? Talvez ela descubra a importância de abandonar esse discurso dela e adotar o discurso da Bíblia, não o discurso do Ed René, que é trágico no final das contas, né? O Salmo 19, ó, Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita. Ela não é ultrapassada, ela não é desatualizada, ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E qual o resultado da lei do Senhor? Refrigera a alma.
A lei do Senhor pega o aflito e refrigera a alma dele. Ela pega aquele que está em conflito com o pecado, aquele que não sabe para onde ir, onde o pecado já está consumindo ele. A lei do Senhor refrigera esta alma. E os únicos que sofrem e continuam a sofrer e morrem sofrendo são aqueles que rejeitam a lei do Senhor, porque ela refrigera a alma. A lei do Senhor pega um ignorante como eu, você e vários outros ignorantes. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É isso que ele faz. Os preceitos do Senhor são retos. Veja bem, não há curva, não há mudança, não há atualização dos preceitos do Senhor. Eles são retos e eles alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O Ed René, no início dessa palestra, falou que aqueles que seguem a Bíblia do jeito que ela foi escrita estão em escuridão. Como assim, escuridão? A Bíblia promete que ela vai iluminar os nossos olhos, e de fato ela faz. Você estava em escuridão e a Bíblia iluminou sua mente, ela tornou as coisas claras para você. Você agora sabe o que é pecado, você sabe como adorar a Deus, você sabe como ser bem-aventurado. Você sabe. Por quê? Porque a Bíblia, que é infalível, a Bíblia, que é inerrante, ela e é definitiva, ela te ensinou, entendeu? Não foi o Papa, não foi o seu pastor, foi a Bíblia que fez isso. É óbvio que pela explicação, pela exposição da Bíblia. A Bíblia não é um ser, e todo mundo sabe disso, né? Você não precisa de um liberal te falar isso, você sabe que a Bíblia não é um ser. Não deixa eles fazer você parecer tolo, que eles gostam muito de fazer isso, tá? Mas aqui, nessa altura do campeonato dessa moça e desse vídeo, você percebe que a intenção dela é desmotivar o leitor a considerar que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela precisa ser analisada e pela qual precisamos viver. Devemos viver para experimentar de fato o que é a vontade de Deus. Você quer experimentar o verbo de Deus, como ela usa esse termo lá? A única forma de experimentar o verbo de Deus, que é Cristo, é aprendendo a fazer isso pela Bíblia. A única experiência verdadeira do cristianismo vem pela observância da Bíblia. Não tem como você nem amar o seu próximo se você não observar o que a Bíblia fala. Por exemplo, o mundo ama o seu próximo, mas odeia o seu inimigo. A Bíblia fala, ame o seu inimigo. A Bíblia é diferente. Ela é diferente, ela ilumina os nossos olhos. Então, nesse argumento dela, ela mostrou que a ideia mesmo é desconsiderar a palavra de Deus e colocar outra mensagem no lugar da palavra de Deus. Tragicamente falhou. Tragicamente falhou, mas ela continua, ela não para por aí não. Depois que ela fala isso, ela vai dizer que a Bíblia está rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida, como se a Bíblia estivesse rivalizando com Jesus. Há uma briga entre a Bíblia e Jesus no movimento tradicional, segundo ela. Briga essa que não existe. Em lugar nenhum existe essa briga, só na mente daqueles que querem que você abandone a Bíblia. Eles criam esse conflito que não existe. Mas isso aqui também é ilógico, uma vez que o verbo da vida é Jesus e ele mesmo é chamado de a palavra de Deus, não há como estudar a Bíblia e fazê-la rivalizar com o próprio Deus. É impossível isso acontecer. Essa parte do discurso apenas assusta, choca as pessoas. Mas ela não informa nada verdadeiro. Ela não informa nada real a respeito disso, E outra, ela vai falar depois disso, ela ainda vai piorar o argumento dela, Ela fala o seguinte, essa defesa da confiabilidade absoluta das Escrituras produziu uma obediência cega nossa, que é a base dos vários fundamentalismos que a gente vem testemunhando. Segundo ela, e aqui ela desacredita totalmente a Bíblia, segundo ela, o fato de haver fundamentalismos, é porque essas pessoas observam a Bíblia. Isso deve ser uma piada. Isso é caçoar da nossa inteligência. É achar que a gente está cego, como eles estão. Nenhum fundamentalista que faz mal para as pessoas observam a Bíblia. Vocês nunca ouviram Jesus criticando os fariseus? Vocês nunca leram ele criticando? Aqueles fariseus não observavam a lei. Eles criavam outras leis. Eles pegavam a lei e colocavam mais lei em cima dela. E lei criada por eles.
Então, o fundamentalismo, quando ele é fundamentado na palavra de Deus, ele observa a vontade de Deus. Ame o seu próximo, perdoe, né, ajude, adore só ao Senhor. O fundamentalismo fundamentado na Bíblia não vai poder criar extremismos, porque a Bíblia trata de uma forma diferente. Então é claro que aqueles fundamentalistas que causam dano à fé, eles não conhecem a palavra nem estudam a palavra. Por mais que falem, que façam isso, que fazem isso, não fazem. É óbvio. Como é que você percebe? Pelo discurso, pelos frutos. Você conhece a árvore. Olha, essa árvore aqui não se alimenta da vontade de Deus. Ela não se alimenta da revelação especial que é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela faz o oposto do que a Bíblia faz. Mas eu vou te perguntar, como é que você sabe que ele faz ou que essa árvore dá frutos diferentes se você também não conhece a Bíblia? Se você também não observa a Bíblia? Então, o que ela está tentando fazer é desesperadamente fazer com que aqueles que consideram a palavra de Deus, os tradicionais, que consideram, que observam a inerrância da Bíblia, a confiabilidade da Bíblia, o que ela está tentando fazer parecer é que nós somos fundamentalistas, cegos, que nós obedecemos a Bíblia de forma cega e não entendemos o que estamos fazendo e somos fundamentalistas que causam dano à fé, quando na verdade eles estão causando dano à fé, quando afastam as pessoas da Bíblia. Quando desestimula a pessoa a ler a Bíblia, eles estão causando dano à fé dessas pessoas. É isso que eles estão fazendo. Esse tipo de ataque, se for bem sucedido, pessoal, vai abrir a mente das pessoas para que elas larguem a opinião de Deus descrita na Bíblia e moldem o que pensam sobre a verdade com base naquilo que eles pensam. Então, de repente, a Bíblia se tornou errante e irrelevante para o nosso tempo, então eu preciso preencher aquilo que a Bíblia não serve mais com a minha opinião, com a minha vontade. Logo, a Bíblia, que agora não é fechada mais, ela vai ser um cano em construção. E esta construção tem como base não a revelação especial de Deus, mas o que eu acho sobre certos assuntos. Entende? Se esse tipo de ataque que ela está fazendo deu certo, é isso que as pessoas vão começar a pensar. E aí, se isso acontecer, cada um vai ter uma Bíblia. Todos vão ter uma opinião. E essa opinião vai contrastar de um para o outro. Por quê? Porque não está mais fundado na palavra inerrante de Deus, mas na mera opinião. Agora eu quero fazer a seguinte afirmação: Deus não fez aliança com a opinião de ninguém. Deus não fez aliança com a nossa opinião. Não, ele nos converteu da nossa opinião. Deus não fez aliança com a opinião de Adão. Ele não pediu a Adão a opinião dele, ou o que ele achava sobre a aliança das obras. Não. Deus não perguntou o que Moisés pensava, ou o que José pensava. Deus não perguntou nada para essas pessoas. A aliança de Deus não é fundamentada na nossa opinião e nem na maneira como a gente acha que tem que ser feito as coisas, mas na forma como Deus diz que tem que ser feito as coisas. E ele fala isso na sua palavra. E essa é a revelação especial dele, fechada. Ah, isso é fundamentalismo? Sim. Se for fundamentalismo, crer que a Bíblia tem a revelação total dele, somos fundamentalistas. Agora, quem causa mais dano ao crente? Nós ou vocês? Que estão distorcendo a mentalidade deles a respeito da fé. Quando eles descobrirem que estão sendo enganados por vocês, o que eles vão fazer com vocês? Eles vão cancelar vocês. Entende? Então, nós não estamos causando dano à fé de ninguém quando dizemos que a palavra de Deus refrigera a alma, que a Bíblia é completa, é infalível e ela fala sobre tudo. A esposa está sofrendo com o marido, a Bíblia é completa para tratar sobre isso. A mãe abandonou o filho abandonou o pai, há assalto, há assassinatos. A Bíblia fala sobre tudo isso. E tudo isso. E olha, se depender da vontade das pessoas, da opinião das pessoas, o mundo vai seguir contrário ao que Deus espera. Então aquilo que a Bíblia fala de que e Deus disse e Deus revelou vai ser irrelevante para os crentes também. Vamos criar um mini inferno na Terra, onde os crentes são piores do que o mundo, porque o mundo ainda tenta achar uma lógica nas coisas, enquanto os crentes estão fundamentando o restante da Bíblia, que para eles agora precisa ser completa, com base naquilo que eles acham.
e não com base naquilo que está escrito na Bíblia, como os fundamentalistas, como nós, faz o tempo todo. Agora eu quero que você pense melhor sobre isso, porque nós vivemos mais de, 6.000 anos com o mesmo pensamento e o mundo sempre caminhou para um destino interessante. Deus sempre pensou bem sobre a sociedade, desejou a organização da sociedade, e isso foi tudo fruto do fundamentalismo. E agora eu quero que você pense como vai ser o futuro se abandonarmos essas bases e seguirmos a opinião dessa mulher e de outras pessoas e daquele, de outro, todo mundo. Que tipo de mundo vai ser esse? Entende? Você consegue entender que não faz sentido achar que por obedecermos à Bíblia nos tornamos fundamentalistas, quando a Bíblia, na verdade, nos guia para uma sociedade perfeita na Terra? O pecado do homem não guia a sociedade para um caminho perfeito. A Bíblia, sim. A Bíblia mostra a palavra de Deus. Ela não torna as pessoas fundamentalistas no sentido pejorativo da palavra, porque essas pessoas que estão obedecendo a palavra de Deus estão amando o seu próximo. Estão amando os seus inimigos, estão ajudando os seus inimigos. E onde eles aprendem isso? Não é no fundamentalismo liberal de vocês, mas na revelação especial de Deus. E quando a Bíblia fala para matar o ladrão, matar o bandido, é óbvio que Jesus mostrou um outro caminho no Novo Testamento, mas isso mostra o caráter de Deus, aquilo que ele pensa sobre o roubo, sobre o furto, aquilo que ele pensa sobre os adultérios, e Deus nunca mudou essa opinião, tanto que isso está no início, e em Apocalipse é a mesma opinião, porque Deus nunca mudou. Agora, se isso está em Êxodo, né? Essa opinião está em Êxodo, e sei lá quantos mil anos depois isso está de novo em Apocalipse, por que agora foi necessário trocar? Porque vocês têm interesse em tirar a palavra de Deus. O interesse de vocês está escondido no meio disso aí. Então, esse é mais um argumento falso, um argumento que não funciona. E para encerrar, ela encerra falando que isso que ela disse no vídeo todo é o que a Bíblia segue nos falando hoje, o que é contraditório, né? Porque dentro do raciocínio do Ed René, que falou antes, e dela, se a Bíblia não é capaz de nos falar hoje de forma completa sobre quase nada, então que sentido faz ela seguir aquilo que a Bíblia nos segue nos falando hoje? Porque se ela abandona aquilo que a Bíblia fala no passado, qual o sentido dela terminar o vídeo falando, e é isso que a Bíblia segue nos falando hoje? Você percebe que no final ela tenta, ela não consegue, mas ela tenta fazer parecer que aquilo que ela está falando é bíblico, entende? Só que qualquer pessoa inteligente percebe que não é bíblico o que ela está falando. Qualquer pessoa que consiga ignorar a música de fundo e observar o que ela está falando, entende que o que ela está falando não tem fundamento algum na palavra de Deus, né? Mas é isso que ela quer fazer parecer. Então veja bem, como vocês viram no vídeo, há uma grande batalha sendo travada e a intenção dos inimigos da fé é realmente atualizar as nossas crenças, algo que nunca foi necessário. Jesus não precisou fazer isso, os apóstolos não fizeram isso, os profetas não fizeram isso, pelo contrário. Quando os profetas começaram a profetizar, o povo de Israel estava mergulhado na idolatria. E o que os profetas falavam? Continue na idolatria, vocês estão agradando a Deus? Não, ele fala, Deus vai castigar vocês por isso. Vocês vão ser mortos por isso. E eles foram mortos. Deus não poupou eles, Deus castigou eles. E isso reflete a lei de Deus, escrita há centenas de anos no passado. Entende? O que eles estão querendo fazer é atualizar as nossas crenças, porque no fundo eles não acreditam na palavra de Deus. Eles não acreditam que Deus seja aquele ser da Bíblia. Eles não creem que Deus é daquele jeito. Eles querem moldar o Deus deles. É por isso que em um livro muito famoso sobre o liberalismo, o autor fala de forma direta, o liberalismo é uma outra religião. Ele não é o cristianismo. O problema é que o liberalismo está dentro da igreja agora e muitas pessoas acham que aquilo é o cristianismo, mas não é o cristianismo, tá? É bem claro que não é quando você analisa o argumento dessas pessoas. Enquanto a gente perde o nosso tempo, que aqui esse alerta para você, enquanto a gente perde o nosso tempo com as coisas banais na internet,
se divertindo e com coisas que não têm sentido, os liberais estão se organizando. Tá? Eles estão criando argumentos a fim de fazer com que a nossa religião, a única religião verdadeira, seja mais mundana do que a cristã. Entende? Aliás, a nossa religião é cristã, né? O que eles querem fazer é que a religião cristã seja mais mundana do que o mundo. É isso. Enquanto a gente fica aqui batendo papo, perdendo tempo, os teólogos liberais estão o tempo todo pensando. Então aproveite esse vídeo e deixe um comentário sobre esse assunto para ajudar outras pessoas e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque o tema, com certeza, é relevante. Agora, se quer entender melhor esse assunto, agora que eu comecei, eu não entendo muito sobre isso aí, tá? Eu não entendi direito, cara, que briga é essa que tá acontecendo? Aqui nesse canal tem alguns vídeos que vão te ajudar. Tá? Eu separei uma live aqui como a mais importante sobre esse tema. Então essa live vai aparecer aqui na tela para você. Assista ela que você vai entender perfeitamente o risco que estamos correndo e às vezes não paramos para perceber. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.